Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui, pessoal, né? Vou estar revestindo aqui essa parede. Vou estar colocando aqui o porcelanato, né? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Acompanhem o vídeo aí. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilha aí, tá pessoal? Vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, chegando no final aqui do vídeo, tá aí o resultado aí de como tá ficando, né, o banheiro. Falta fazer mais esse nicho, finalizar. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like aí, compartilha, ativa o sininho pessoal, para ficar por dentro aí de tudo, né? Vou estar fazendo mais vídeos como esse. Em breve estarei mostrando o resultado aí, como ficou o banheiro. Valeu, abraço aí, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.